imagina a vida de vocês sendo um filme em que você é o protagonista, só que tem uma câmera 24 horas gravando a sua rotina? Esse filme ia ser bom? Com certeza não seria o filme mais bonito do recorte que a gente tem. Por isso que a nossa vida é um reality show. Em 1995, eu pisei num palco profissional pela primeira vez. E de lá, vão-se quase 30 anos, eu passei por muitos palcos na minha vida. E nem todos eles eu era a protagonista, porque eu gostava de bastidores. E quando a gente gosta de uma coisa, mesmo sendo boa comunicadora, sou jornalista, eu, Marisa Mestiço, uma mulher, mãe de 2 filhos lindos, uma mulher periférica, chegar tão longe na sua carreira e, de repente, descobrir que o tempo todo eu quero fazer isso. Um ciclo e recomeçar. Eu recomeço na minha carreira como jornalista muitas vezes. Comecei como teatro, então isso era muito importante para mim. Era o lugar onde eu achava que eu ia chegar e todo mundo ia olhar, e eu dizia sempre: o centro do palco é onde eu estiver. Só que daí eu descobri que o que eu gostava mesmo era da coxia. E quando eu vi que a coxia era um mundo paralelo, ali começou a minha história. Eu queria dizer para vocês, se a gente tem 2 episódios importantes numa temporada do nosso reality show, eu diria para vocês que Origem e Sentido são 2 episódios na nossa vida profissional que não pode ser ignorado. Quando a gente fala de origem, a gente está falando do que a gente é para o mercado. E isso é a construção do que faz a gente ser diferente. Cada um aqui é diferente um do outro. E isso é muito importante para com que alguém te escolha. Se eu pensar na minha origem, eu sou uma mulher, filha de um borracheiro e uma costureira. Quando eu chego num lugar e as pessoas encaram, olha, mas ela é a Marisa Mestiço, a diretora, a mulher do reality show, as manchetes são maravilhosas, a chefe dos chefes, a diva. Eu tenho muitos adjetivos em relação à minha profissão que eu estou hoje, mas a minha jornada foi uma jornada só de perrengues. Eu entreguei panfleto no Farol. Eu fui fazer teatro muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, porque eu tinha um objetivo. Eu queria mudar a minha vida. E parte do que eu sou hoje, como profissional, inclusive, uma apaixonada por histórias e por pessoas, me faz acreditar que eu estou no lugar certo. Dentro da minha jornada de televisão, eu tenho momentos muito emblemáticos. Eu tenho o começo da minha carreira lá há 20 e poucos anos atrás, onde eu não acreditava que eu seria uma profissional tão reconhecida pelo que eu exerço hoje. Mas eu tinha muitos sonhos, e eu acho que um pouco desse lugar é o que me permeia mudar. Eu aceitava todas as coisas que me ofereciam. E isso é uma das coisas que, se eu pudesse dar dica para alguém aqui de carreira, é: aceite desafios que desconstrua o que você é. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes, porque me proporcionou coisas boas, como conhecer mais pessoas, trabalhar num lugar desconfortável, mas também me trouxe coisas ruins. Eu tive que fazer uma analogia com o reality show, eliminar algumas pessoas da minha vida, mudar de estratégia no meio da temporada, tentar agradar a minha audiência, mesmo quando eu não sabia quem era. E isso é o que a gente faz na nossa carreira. Então, minha vida é um reality show, na verdade, é sobre nós, sobre o lugar que a gente quer ser protagonista na nossa carreira. Porque você já chegou a se perguntar: o que é sucesso? Por que eu estou fazendo isso? Onde eu quero chegar? Eu quero ser igual a alguém ou eu quero ser relevante sendo eu mesma? E quando a gente reconhece que eu posso ser eu mesma, todas as coisas que a gente esconde no nosso filme perfeito vêm à tona no reality show. As nossas fragilidades, o jeito que a gente se comporta, o jeito que a gente enxerga o outro. Mas também tem uma coisa que eu acho que é sempre muito potente, que só é a nossa capacidade da gente se reinventar. Pedir desculpa, recomeçar, estar próximo. Tudo o que a gente faz hoje na nossa carreira, e estou falando agora, com muita tecnologia, com todos os acessos que a gente tem, é tentar ser igual a outra pessoa. E eu acho isso um horror. Então, não esqueçam esse episódio. Eu acho que esse é um aprendizado para quem quer ser protagonista da sua história. A sua origem vale muito.
Tenha orgulho do lugar que você veio. Repita em voz alta a sua história muitas vezes. Observe e faça contato visual com quem está te assistindo, com quem está trabalhando com você. Participe, se você quer melhorar, não encare só querer ser amigo do melhor. Queira ser amigo do que faz mais tempo, das pessoas que estão aqui ao seu redor, porque este é o maior aprendizado de carreira, e eu não estou falando de audiovisual. Eu estou falando de um ser humano, estou falando de transformação. Dentro desse lugar em que eu faço parte, o maior twist da minha vida, com certeza, é a maternidade. Meus filhos estão aqui nessa plateia, hoje, me assistindo. Mas foi por causa da potência deles que eu fiz, de novo, a roda mudar. E essa mudança foi muito importante para mim. Eu mudei a primeira vez com a minha filha Luísa, na pior fase da minha vida. Eu ascendendo na minha carreira, eu tinha um luto do meu pai, que havia acabado de morrer. Meu marido estava desempregado. Minha família estava um caos. Minha vida estava um horror. E eu estava entrando no MasterChef Brasil. Eu tinha exatamente 15 dias para reordenar a minha vida, reorganizar o que eu era, para oferecer o meu melhor. Uma coisa muito interessante de ser dita, se eu falasse de reality show, talvez esse seria o meu momento mais lúdico. No dia em que meu pai morreu, exatamente a hora de morte do meu pai, foi o dia que eu ouvi o coração da minha filha pela primeira vez. Ali eu entendi o ciclo da vida. Eu me emociono quando eu falo sobre isso, mas eu também tenho uma potência, porque isso virou uma coisa muito, muito, muito emblemática para mim. Porque ali era o fim de uma história e o renascimento de uma nova Marisa. Então, a Marisa que estava fragilizada com a morte, renascia com a vida. E isso me transformou num monstro, numa leoa, numa mulher tão potente que eu enfrentei tudo. Enfrentei o luto, enfrentei meus problemas pessoais, enfrentei tudo que eu tinha na vida para encarar e entregar o meu melhor. O resultado desse projeto, que era um projeto zero, sobre um projeto que não havia sido feito no Brasil, deu certo. E dali para frente, só cresceu, Marisa? Não, a gente desceu ladeira abaixo. Porque não, a gente não estava preparado para o sucesso. E eu, sinceramente, acho que ninguém nunca está. O melhor sucesso, a melhor aventura da nossa vida é a gente sair fora do lugar. Quando a minha vida estava toda organizada de novo, eu descobri que eu estava grávida. E ali eu comecei a ter que pensar um novo capítulo da minha vida, do meu reality show, da minha história. O episódio que era a maternidade. A maternidade veio para provar para mim e para todo mundo que estava em volta de que eu era muito frágil, de que eu precisava de muito, muito, muito de rede de apoio. E eu falo isso com muito orgulho porque durante muito tempo eu tentei ser suficiente, sozinha. Mas quando você admite que as pessoas que estão em volta de você estão ali para te aplaudir, isso é lindo, mas para te ajudar, isso é maravilhoso. Essa é a jornada. Eu não me arrependo amargamente de nada, assim, nada, nada. Tudo que eu vivi, eu viveria de novo. E eu vivi coisas muito legais, mas eu também vivi coisas muito difíceis de digerir. Por exemplo, quando você é uma profissional que vira referência, as pessoas esquecem que você é um ser humano. Todo mundo chega para você e só fala dos seus números, da sua percepção, das suas competências. E ninguém pergunta para você, por exemplo, bom dia, você está bem? Você já parou para pensar que a gente chega no trabalho, a maioria das pessoas aqui chegam no trabalho, inclusive me coloco nesse lugar, e a gente passa pelas pessoas e a gente não pergunta, e aí, tudo bem? Você sabe que é uma das perguntas mais simplistas de relacionamento humano, mas ela é tão profunda, porque toda vez em que eu falei isso genuinamente para as pessoas que trabalham comigo, elas abriram o coração delas e falaram sobre o que estava acontecendo na vida. Inclusive aquelas que eu acreditava que tinham uma vida maravilhosa. Você pergunta, mas tá bom, Marisa, legal, sou protagonista, o reality show tá bombando, os episódios são as minhas transformações. O que acontece depois? O que vem depois disso? Como que eu consigo fazer transformações no momento em que eu fechei esse ciclo e eu não estou conseguindo enxergar como vai ser o próximo capítulo? Eu nem sei se tenho resposta para isso. Mas eu acredito numa fórmula que é só vai. Vive. Se entrega. Coragem. Eu sou uma pessoa que até com medo eu tenho coragem. Então eu enfrento
todos os problemas, todos os dias, porque minha vida, à medida em que foi crescendo, os problemas também foram ficando gigantes. E isso é uma administração com os pratinhos. Como toda boa mulher, e agora, no meu caso, com a maternidade, os pratinhos foram caindo e eu fui entendendo que ali havia uma nova mulher. Para chegar num episódio que eu acho que hoje é o que me trouxe exatamente aqui no TEDx Unicamp Limeira, encontrar vocês e encarar vocês, que é o sentido. Eu venho refletindo muito, muito sobre o que é carreira. O que é sucesso? Por que a gente não olha para nós? Se eu penso no reality show, eu tenho uma câmera me vendo de frente, eu faço esse movimento da mão, mas eu tenho uma outra câmera ali. Quem está me vendo deste lado, está vendo um lado da Marisa. Quem está me vendo desse lado, está me vendo o outro lado da Marisa. Por que a gente precisa estar dentro de uma caixinha? O que coloca a gente nesse lugar de precisar acreditar nessas pessoas que ficam fazendo vídeos e bombardeando nossa cabeça, dizendo que quem acorda às 5 da manhã e toma água faz sucesso? Gente, por quê? Por que a gente está acreditando em gente que a gente não tem reconhecimento? Se tem uma coisa que eu aprendi com o reality show, é que as pessoas são diferentes. E as diferenças, elas são necessárias. Hoje, eu trabalho com gente muito diferente. E essas pessoas diferentes fazem de tudo para apresentarem o seu melhor para mim. E para o meu trabalho, automaticamente para os meus projetos. Acabei de fazer um projeto que vai ser lançado agora no final do ano. Escola de Sabores. Não é o reality normal. São um reality com a ONU, onde tem 3 comunidades, quilombolas, ribeirinhas e indígenas, se encontram numa cozinha para dizer como que é a merenda no Brasil, como que os merendeiros cozinham para as crianças. A gente vai falar sobre segurança alimentar. E eu estou num paradoxo, porque eu falo de gastronomia, não falo de alimentação hoje. E esse tem sido um dos momentos mais emblemáticos da minha vida, porque, de novo, eu fiz a roda girar e agora chegou a hora de eu apertar o botão e começar uma nova história. É óbvio que a Marisa lá atrás continua sendo a pessoa que todo mundo reconhece. Eu continuo sendo uma profissional relevante no que eu me coloco a ser. Mas os episódios que eu escrevo pega tudo isso que essa Marisa, a Marisa de 95, que pisou num palco, que olhou as pessoas e falou, opa, eu gostei disso aqui. Eu não quero ser comparada com o meu currículo com outras pessoas. Eu tenho uma história. E eu quero que respeitem a minha história. Quando eu chego nos lugares, a primeira pergunta que as pessoas fazem é como você chegou lá? E eu falo, não sei, porque eu não planejei. Eu não planejei chegar lá. Mas eu tive muita sorte na vida. Eu tive pessoas que me ajudou a construir e me direcionar para lugares que me levavam para um lugar de protagonismo. Mas a sorte, gente, isso fica para vocês. A sorte nunca me encontrou parada. A sorte me encontrou em movimento. Então, se vocês quiserem ser qualquer coisa, e eu acredito profundamente no protagonismo de cada um que está aqui, movimento. Movimento é vida. Movimento é o que faz a gente alcançar outras coisas. Relacionamento. Não vamos esquecer que a gente está se relacionando com pessoas de verdade. Vamos aproveitar a tecnologia para aproximar mundos, não para a gente criar barreiras, né? Eu acho que é uma coisa que é muito importante de se ter e se pensar, é como que você vai fazer a sua carreira ter relevância. Tem muita gente querendo influenciar outras pessoas, mas tem poucas pessoas conseguindo ser relevantes. E relevância é, sim, um marco, um legado que deixa na sua história. Hoje, quando eu olho para trás, eu penso, caramba, essa Marisa é potente. Mas a Marisa que chorou muitas vezes no banheiro, a Marisa que acordou muito cedo, a Marisa que tomou muitos nãos na cara, a Marisa que passou muita vergonha. Se eu contar as histórias minhas do teatro, aqui, as minhas empreitadas, você não fala assim, você não teve coragem de fazer isso? Sim, eu tive. E quando você fala de ter coragem, a coragem é, às vezes, o ápice do ridículo, né? O que eu estou propondo para vocês é que tirem a máscara. Sejam vocês. Sejam vocês. Não há nenhuma oportunidade que a gente possa ter na vida se a gente não for genuíno.
E ser genuíno, para mim, na minha concepção, diretora de reality show, é não ter vergonha de errar, de ser odiado, de ser amado na mesma proporção. Porque se você busca o holofote, o centro do palco é onde eu estiver, automaticamente você vai trazer na mesma proporção as duas figuras, quem te ama e quem te odeia. Mas isso é bobagem, porque, no final, unanimidade não é o que ninguém procura na vida, né? É um pouco desse lugar, dessa jornada. E eu tenho certeza absoluta que dentro de um universo que vocês participam, da profissão que vocês escolheram e do lugar onde vocês pertencem hoje, existe horizonte. Às vezes a gente não está olhando para o lugar certo, cuidado. Às vezes a gente está olhando para o lugar de um espelho que a gente acha que é. E às vezes a gente tem que olhar para nós. Se encarar no espelho, eu acho que talvez seja o primeiro comprometimento profissional que uma pessoa faz. Porque é genuíno se identificar. Eu sou uma pessoa cheia de fragilidades. Todo mundo me acha o máximo. Mas eu sou uma pessoa cheia de fragilidades profissionais. Eu não tive a melhor escola. Eu fui aprender línguas muito tarde. Eu não tive as vivências culturais que se espera de uma pessoa como um artista. Mas eu entendo que eu, como artista, não sou uma artista, eu sou uma artesã. Eu sou uma fazedora de coisas. E quando eu entendi que esse lugar não era menor do que ser o artista, do que ser essa potência, eu entendi também que esse lugar é um lugar onde eu reconheci muitas Marisas. Nesse momento da minha história, do meu reality show, da minha história de protagonismo, eu estou começando hoje, de verdade, uma nova etapa para uma próxima temporada, onde eu quero ser uma pessoa que vai devolver tudo aquilo que a vida me deu. Estou mais próxima dos projetos sociais, estou mais próximo de conseguir entender educação para os meus filhos, projetar o futuro de um lugar que não é pelo viés do sucesso, da materialização, mas do legado, e principalmente da aberta para as pessoas que são diferentes de mim. Né? Eu acho que isso é maturidade, isso é o lugar que eu quero estar, e eu acho que é justamente isso que eu vim trazer aqui para vocês. A brincadeira do reality show, num contexto imagético para vocês, é dizer que vocês podem ser o que vocês quiserem e está tudo certo. Eu quero agradecer a todos vocês, TEDx, Unicamp Limeira, obrigada à organização, Tati, minha parceira, meus filhos, meu marido, enfim, Bia. Eu sou uma pessoa muito feliz e, a partir de hoje, um novo começo, um novo capítulo na minha história, e vocês fazem parte disso. Obrigada.